O discurso de ameaça nuclear do presidente da Rússia, Vladimir Putin, preocupou o Ocidente e foi feito em um momento no qual o governo ucraniano fez uma forte e rápida operação de contraofensiva com o apoio logístico dos países europeus e dos Estados Unidos. Neste vídeo você vai entender as consequências de uma guerra nuclear e o que pode acontecer com o mundo inteiro caso essas armas de destruição em massa sejam disparadas entre os países em guerra. O presidente russo foi incisivo em dizer que não está blefando e ameaça usar o seu arsenal nuclear caso países membros da OTAN interfira a favor da Ucrânia. Segundo o governo russo, eles possuem também armas nucleares táticas, que causam um menor grau de destruição, mas que podem oferecer muitos prejuízos aos locais atingidos por estes mísseis e que não pensarão duas vezes em usar se for preciso. Segundo Putin, tudo isso vai depender dos países que apoiam a Ucrânia darem passos maiores para tentar reconquistar as terras já ocupadas pela Rússia. O fato é que quando o assunto envolve armas nucleares, o clima de tensão entre os países se intensificam e basta um único disparo nuclear para que se inicie uma contraofensiva de outros países para que comece uma destruição em massa. Mas o que pode acontecer ao mundo se essas armas nucleares forem disparadas entre os países? Neste vídeo você vai entender as consequências de uma guerra nuclear e o quão nocivo ela pode ser para todo o ecossistema terrestre e sobrevivência da humanidade. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Para entender melhor o tamanho do impacto de uma guerra nuclear, vamos voltar em 1945, quando os Estados Unidos lançaram no Japão a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Mais de 200 mil pessoas morreram em consequência desses ataques, que ficaram marcados na história como uma das maiores em termos de destruição em grande escala. Veja rapidamente como de fato essas bombas funcionam. O átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. A força atômica faz tanto os prótons quanto os nêutrons ficarem unidos no núcleo do átomo. Ela é a mais forte entre as 4 fundamentais da natureza, e por este motivo, os cientistas acreditam ser impossível dividir o núcleo atômico. Com muitos testes, descobriram que jogar um nêutron contra um átomo a uma grande velocidade poderia dividi-lo em 2, e isso ficou conhecido como fissão nuclear. Esse foi o tipo de bomba que explodiu no Japão na Segunda Guerra Mundial. Desde então, os países começaram a investir em tecnologia para aumentar o poder de destruição das bombas atômicas. Acabaram descobrindo que ao invés de separar um núcleo, eles poderiam unir 2 átomos para gerar muito mais energia. O grande problema é que para fazer esta união atômica, eles precisariam aquecer o átomo a milhões de graus Celsius. Então tiveram a ideia de usar a própria bomba que já haviam criado para gerar calor o suficiente para fundir os núcleos. Sendo assim, eles utilizaram a fissão nuclear para fazer a fusão nuclear. Devido às altas temperaturas envolvidas, esta nova bomba ficou conhecida como a bomba termonuclear. Esta nova tecnologia foi testada pela Rússia em 1961 e constataram que esta bomba foi 3.300 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Porém, nos últimos 60 anos, bombas mais poderosas que essas já foram desenvolvidas, chegando a mais de 13 mil bombas nucleares atualmente. Mais de 90% do contingente dessas armas estão em poder da Rússia e dos Estados Unidos. O fato é que se apenas 1% dessa quantidade de bombas fossem detonadas hoje, o mundo que conhecemos hoje simplesmente seria completamente destruído. 34 milhões de pessoas poderiam ser dizimadas nas primeiras horas. As explosões com ondas de choque, incêndio em centros urbanos e florestas e irradiação seriam as principais causas de morte no primeiro momento. As fumaças chegariam até a estratosfera, cobrindo completamente o planeta e impedindo a entrada de luz solar. A camada de ozônio seria destruída e os raios ultravioletas do Sol destruiriam as células da pele humana e também as plantações que ainda poderiam existir. 2 bilhões de mortes seriam registradas após 2 dias. Todo tipo de alimentação que estivessem próximo dos ataques deveriam ser evitados devido ao alto grau de contaminação radioativa, que seria fatal em caso de ingestão. A fome seria algo eminente e que também iria começar a matar as pessoas após algumas semanas. Com a cobertura das fumaças na atmosfera, logo começaria um frio muito intenso, dando início a um inverno de 30 graus negativos. Para piorar o cenário global, ao contrário da Terra congelada por baixas temperaturas, as águas dos mares ainda estariam quentes devido à elevada capacidade térmica da água. Essa diferença de calor criará gigantescos ciclones e a velocidade dos ventos seriam muito superiores do que já temos registrados até o momento. Somente após a temperatura entre a Terra e os mares se equilibrarem, após muitas tempestades,
é que esta fúria dos ciclones iria dar uma trégua. Os primeiros anos após a explosão das bombas seriam de um cenário pós-apocalíptico, devido ao tamanho da devastação em todo o mundo. Mais de 90% das plantações estariam arruinadas e os sobreviventes teriam que encontrar fontes alternativas de alimentação e dificilmente alguma árvore frutífera poderá nascer devido às condições de infertilidade do solo. Mesmo que alguma árvore ainda esteja dando fruto, deveria estar muito distante das explosões devido ao alto nível de contaminação. Após estes períodos, as chuvas ficarão escassas e as tempestades de verão possivelmente não aconteceriam mais. Com isso, sem se alimentar e sem água potável para beber, este seria um dos principais desafios para sobreviver nos próximos anos. A queda das temperaturas continuaria a baixar ano após ano, chegando a níveis baixíssimos e os sobreviventes teriam, além da fome e da sede, ter que enfrentar um frio muito intenso. Sem uma alimentação adequada por escassez, o corpo humano teria baixos níveis de calorias e isso ainda seria mais desafiador para suportar o frio, enquanto o mundo estaria dando início a uma nova era glacial e acabando de vez com a civilização atual. Em uma propaganda, o Ministério de Defesa da Rússia apresentou um míssil Yars, capaz de carregar 10 ogivas nucleares e viajar a 12 mil quilômetros. Isso seria mais que o suficiente para atacar a capital dos Estados Unidos. Em contrapartida, os americanos preferem tratar com o maior absoluto sigilo o poder de suas ogivas, mas já se sabe que eles possuem armas tão poderosas quanto as russas. Para se ter noção do tamanho da gravidade e clima de tensão de defesa, o presidente dos Estados Unidos anda com uma maleta que possui um sistema de controle das bombas atômicas e ele pode escolher quais cidades atacar e com apenas um botão ele pode acionar o lançamento dos mísseis. Países como Índia, Israel, Paquistão, China e Coreia do Norte também possuem arsenais de bombas atômicas. Tendo em vista o poder de destruição dessas bombas nucleares, toda a humanidade está a apenas um botão de ser extinta. Até onde vai a ganância pelo poder, disputa de territórios e a política externa de domínio global? Você acredita que países como a Rússia estariam dispostos a colocar o planeta em risco por causa de sua ambição de poder? Deixe o seu comentário, aproveite para deixar o seu like e verifique a inscrição aqui no canal. Este foi o vídeo de hoje e até a próxima.